Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio faço um rescaldo da 16ª edição do Motel X, que teve lugar de 6 a 12 de setembro. Nesta retrospectiva do festival, incluo a minha opinião mais alargada ao filme de abertura Bodies, Bodies, Bodies e a Something in the Dirt, bem como uma conversa que tive com os seus realizadores, Justin Benson e Aaron Moorhead, responsáveis ainda por títulos como O Interminável e Sincrónico. Benson e Moorhead são dois jovens realizadores com sentido de humor, e vale mesmo a pena ficarem por aí para os ouvirem. Tomem só uma divertida amostra com a resposta que me deram quando lhes perguntei sobre o seu mais recente filme. Probably the less said about the plot, the better. Well, I can take a stab. Do it. A geriatric eccentric billionaire discovers that there's a way that using insects frozen in amber, he's able to extract the DNA of dinosaurs, and he decides to make a theme park out of it. But let me just tell you, it doesn't go well from there. But And it's I called think that's very original. yeah, it's called Triassic Island. It has this mantra, the universe will find a way. Relembro que o podcast está agora também disponível para ver, além de ouvir. Basta subscreverem o canal de YouTube do Segundo Take para não perderem pitada. O Motel X é sempre um festival especial, e este ano não foi exceção. É também, como costumo dizer, uma experiência diferente e única para cada um de nós. Uma vez que, na impossibilidade de se ver tudo, escolhas têm de ser feitas. Este ano, o meu Motel X consistiu em 18 filmes em 6 dias, período durante o qual tive ainda a oportunidade de ver 8 curtas-metragens portuguesas a concurso. Apesar de marcado pelo cancelamento da visita de Dário Argento à última hora, este foi um festival de qualidade acima da média. Curiosamente, o único filme realmente mau que vi foi, precisamente, Óculos Escuros, que o mestre italiano vinha apresentar. Mas já lá vamos. Não posso deixar de saudar também a presença de 3 produções ou coproduções portuguesas candidatas ao prémio Méliès d'Argent para a melhor longa europeia. Criança Lobo, de Frederico Serra, Os Demónios do Meu Avô, a primeira animação em stop-motion portuguesa, realizada por Nuno Beato, e O Corpo Aberto, de Ángeles Huerta. Começando pelo princípio, o Motel X 2022 arrancou em beleza com a exibição na cerimónia de abertura de Bodies, 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 primeira realização nas terras do tio Sam da holandesa Alina Rein. Um título do cada vez mais cativante catálogo de terror da produtora A24, trazendo consigo a promessa de um slasher atualizado para a geração Z, com a devida dose de humor e desconstrução irónica, tanto do género em que se insere, como da geração que o protagoniza. You don't have to be nervous. I'm not nervous. Wow, how so impressive. You're impressive. They're gonna be obsessed with you. They're not as nihilistic as they look on the internet. You guys, this is me. Oh, whoa! Is this your first relationship? Oh no. You just kind of give that. Encabeçado por um conjunto de novas caras, entre as quais reconhecemos o comediante Pete Davidson, a brincar com a sua própria persona e percepção pública, Maria Bakalova, a revelação de Borat, o filme seguinte, e Lee Pace, a carta fora do baralho, como um trintão sem noção de si mesmo. Bodies, Bodies, Bodies começa com uma festa organizada por um bando de miúdos ricos e mimados na casa dos 20. Reúnem-se na mansão dos pais de um deles durante uma noite de tempestade e, depois de alguma tensão entre os amigos, durante um jogo de descobre quem é o assassino, a noite revela-se mortífera quando, na sequência de um apagão, é descoberto um cadáver de verdade. Não se deixem enganar pela imerecida fama da A24 apenas produzir terror intelectual ou elevado, seja lá o que isso for. Tão pouco com as possíveis armadilhas do género slasher. Este é um filme ferozmente original, assenta em convenções do género, é certo, no entanto com a violência física a servir como o culminar absurdo das vácuas e superficiais relações entre supostos amigos, alimentadas a hormonas e redes sociais. O resultado é uma sátira polvilhada por hilariantes diálogos e sequências em que a violência escala a um ritmo vertiginoso. Alina Rein tem a difícil tarefa de suportar uma longa-metragem
com personagens às quais não se podem apontar muitas virtudes. No entanto, a sua visão, apesar de crítica, não é ácida nem zangada. E este equilíbrio de tom no zombateiro apontar de dedo, com as personagens a serem alvo de julgamento, mas nunca de moralismo, é um feito notável. Avançando para o resto do festival, um dos grandes filmes do Motel X 2022 foi Holy Spider, realizado pelo iraniano Ali Abazi. Baseado em acontecimentos reais, narra a história de um assassino em série que tinha como alvo prostitutas, em que o terror se estende à perfídia insinuosa de uma sociedade patriarcal fortemente moldada por distorções religiosas e por um sistema corrupto. Duro, seco e quase documental, esta é uma obra que urge descobrir. A complementar uma inusitada sessão dupla com Holy Spider está Candyland, de John Swab. Filme assumidamente de exploitation, envolve o assassínio de prostitutas à mão de uma fanática religiosa. Daí a sugestão de emparelhamento com o filme de Abazi. Despido de preconceitos, tem como armas sexo, nudez explícita e violência gráfica em quantidades generosas, para quem gosta desse tipo de coisas. E, pergunto eu, quem é que não gosta? Só é pena a circularidade e repetição de um argumento a tentar morder a própria cauda. Ainda no tema do fanatismo religioso, recomendo o filme brasileiro Raquel, capítulo 1, versículo 1. Esta excelente mostra de cinema de género do nosso país irmão explora a intolerância e tacanhez da fé cega na religião. Quando a adolescente Raquel, a recuperar de um trauma, na sequência de uma tragédia que se revelará aos poucos, coloca em causa a dogmática letra da Bíblia, questionando a fundamental diferença entre géneros aí estabelecida, com a mulher a miúdo secundarizada perante o homem a quem deverá submeter-se, coloca em alvoroço a comunidade cristã da pequena vila para onde se mudou com o pai, mais interessada em calá-la do que em ouvir as suas ideias. Mesmo o final derivativo, que evoca inesperadamente Carrie de Brian De Palma, não retira força à meticulosa construção narrativa com personagens complexas e bem escritas. Uma bela surpresa. Continuo com o cinema falado na nossa língua. Criança Lobo, de Frederico Serra, é um piloto de série televisiva baseada numa lenda popular, tornado filme para cinema. Demonstra como o cinema português já não deve quase nada tecnicamente ao melhor cinema internacional. O que fica a faltar são os meios. 11 dias de rodagem é obra. E talvez mais alguma coragem narrativa ou um rasgo de gênio. Partilhando as superstições do folclore e a ruralidade, o Corpo Aberto constrói um retrato verossímil e subtil de uma pequena comunidade que acolhe um novo professor primário, onde o sobrenatural parece alimentar-se de amores reprimidos e dos desequilíbrios instaurados pelo status quo patriarcal. Boa fotografia, boas interpretações e um argumento desembaraçado fazem deste filme mais uma boa surpresa. No entanto, o filme português mais bem sucedido do festival foi sem dúvida Os Demónios do Meu Avô. O primeiro filme nacional em animação stop motion é um prodígio visual e narrativo que coloca em confronto a modernidade urbana com a vivência rural, explorando as heranças, tanto materiais como emocionais, dos pecados dos nossos pais e avós. Assim que tiverem a oportunidade, vejam sem reservas. Antes de falar do melhor e do pior, uma nota para Silent Night de Camille Griffin. Mascarado de comédia de costumes natalícia, em que uma família encabeçada pelas estrelas Keira Knightley e Matthew Good se reúne na noite de consoada, reserva na manga uma surpresa bastante negra. Caiu no goto de muitos presentes, no entanto, o que deveria ser uma bela mistura de tons acaba num cocktail em que os mesmos não combinam e um elenco recheado de bons atores acaba desperdiçado numa tentativa desesperada de Camille Griffin em apertar os nossos corações. Curiosamente, vi o melhor e o pior filme deste festival na mesma noite. Não é segredo já que o revelei, mas Óculos Escuros, de Dario Argento, foi uma tremenda desilusão. Os fãs que me perdoem, mas o mestre italiano não faz um bom filme há décadas. Infelizmente este não foge à regra. Arrisco-me a dizer que terá sido pelo melhor o cancelamento da vinda de Argento, pois foi poupado de assistir à Sala Manuel de Oliveira esgotada a rir-se de inúmeras sequências do seu filme que, definitivamente, não é uma comédia voluntária. I want to toast to Italy, of course, to the food, of course, and to love. Salute. Dear Louise, Bjørn and Agnes, how are you?
We were just talking the other day how nice it was spending time with you this summer. We would love to invite you to come to visit us. Yeah, you made it! Sorry for the mess. It's gonna get much worse. Come on. O melhor foi, sem sombra de dúvida, o filme vencedor do prémio Mélia d'Argent para a melhor longa europeia, Speak No Evil, do dinamarquês Christian Tafdrup. Um murro no estômago emocional que, depois de uma quase insustentável e desconfortável tensão, nos castiga com um final inacreditavelmente negro e sádico. Uma masterclass de tom que explora como o desconforto social inibe os menos apurados instintos de sobrevivência, sobre a qual não apetece dizer muito mais, a não ser deixar o aviso para se prepararem para uma obra tão nihilista quanto recompensadora. Raramente estou tão alinhado com os prémios atribuídos no Motel X como este ano. Além de Speak No Evil, no que diz respeito a curtas-metragens, também não constituiu nenhuma surpresa a vitória de Vórtice, cativante exercício de género de Guilherme Branquinho, produzido por Frederico Serra e interpretado pelo excelente Cristóvão Campos. Ainda no capítulo das curtas, não posso deixar de fazer uma referência para o envolvimento na competição dos vossos conhecidos Ricardo Machado e Rui Alves de Sousa. O primeiro na realização de The Muppet Face e o segundo como assistente de realização em O Caso Coutinho de Luís Alves. Uma nota ainda para Cemitério Vermelho, maravilhoso pastiche western spaghetti de exploitation do açoriano Francisco Lacerda. Chegou a hora de partilhar convosco a minha conversa com Justin Benson e Aaron Moorhead. Agradeço desde já a captura de imagem a Ricardo Machado e a oportunidade para chegar à conversa com os realizadores a Manuel da This Is Ground Control. Fiquem por aí para ouvirem também logo de seguida a minha opinião sobre o seu mais recente filme, Something in the Dirt. I still believe part of it was real. Start over. Tá? So, first of all, Yes. pleasure, Antonio, Aaron, Jason. Thank you for your time. I know that you must be tired and you want to relax, but I wanted to ask you, when did you fall in love with movies and you knew that you wanted to make movies? I was in 6th grade, and there's this singer in Florida named Bertie Higgins, sings this famous song called Key Largo, and I became best friends with his son because he happened to live in my hometown, and his son said, "Hey, take a look at this thing that I made with my older brother Julian." The kid I'm talking about is also named Aaron, and we were best friends. And he showed me stop action movies that he was making with Star Wars figures, and it was instant for me. It was, as soon as I saw that, I went home and I told my parents, this is the coolest thing I've ever seen in my life. And probably within 6 months of that, I thought I want to be a filmmaker, and that was that. So you understood that there was a process behind it and people doing stuff and making things happen. And did you immediately fall in love with sci-fi and horror, or was it a process? I didn't know the difference between genres for a long time, and I had a pretty limited view of genres. So for me, when I was really young, horror was just slashers. Okay. And I didn't know that Jaws was a horror movie. I didn't know that Jurassic Park is a horror movie, which were my favorite movies. They were just movies to me. Yes. So yes, definitely gravitated towards them, but I didn't know that I was gravitating towards them. I just thought those were the big movies that came out in movie theaters when I was that young. That's how I saw them. Maybe that's why your movies are rooted in reality.
and then we start to slowly understand that there's more to it. When did you decide to work together? Where did you meet, and how did you come to be a duo? Yeah, we met at an internship in Los Angeles in like 2011? Earlier. 2009. How many years is that now? Is it 20? Yeah. There's no way to do that math. It's 150. Who can subtract 2022 from 2009? So this was 172 years ago. Yeah. And 2009, and we met as interns at a commercial production company in Los Angeles. Aaron had just come out here from FSU, Florida State University. I was in the year between undergrad and medical school, and we met and we started working together more and more on spec ad commercials, because we thought that being commercial directors was our way into becoming movie directors. And then we learned that's like, no, you become movie directors and then you become commercial directors to make a living. So we were doing that, and then we worked together more and more on some short films. We did a really funny advertisement for a beer company that I think no longer exists, called Fat Cat Lager. You should look it up on YouTube. Yes, it's pretty funny. And it has the 2 stars of our first movie, Resolution, in it, and that's how we met them. Yeah. Sorry, I didn't mean to interrupt. Oh, no. That's it's part of the universe, maybe, no? What was that? Basically. It's part of the universe, because Yes. your movies Yeah. all connect. You know what? Yeah, Yes. Yes, it's part of the universe. Yes. There's a short film connected to the Resolution universe online. And then eventually we were just like, hey, let's pool our resources and make our first feature film, a movie called Resolution that premiered in 2012 and was released in 2013. Yeah, your characters seem to always be stuck, maybe physically or even unstuck in time. What are your thematic preoccupations when you sit down to write? That's a good question. I would never put it that way. Yeah. This is funny to say. I don't know if it's a preoccupation to start our characters in some kind of stuck rut. I think that's just good dramaturgy, and then the thing that, I'm going to use some very lame development-y terms, but the inciting incident, the thing that happens that makes the movie start, is what kicks them out of the rut. But I think we're always preoccupied with the things you can't see, but you can feel. Things like time, things like consciousness, space, and how fear and those things, how those interplay with human emotions. Sorry, I'm riffing here a little bit. Do you have anything else I here? would just say the same thing. Yeah. So you just... Well, and how do you try to avoid getting angry with each other? Do you have a process where do you have many fights, or do you have a process that flows? No, I think if more than anything we we use each other as a mechanism for being mad at other people. Yeah. Okay, so what people don't know is that when we're on set, if the camera people from The Office were around, the show The Office, they could do a lot of like pan over from what's happening and zoom into us. Like, we definitely use each other as mirrors of, hey, this is insane, right? Instead of getting upset about it. Yeah. Okay. And do you think that Synchronic and Moon Knight are steps for you to go work in Hollywood? No. Well, yes and no. But every single film we've ever worked on is something that leads to the next one, or at least they feed each other. Like you mentioned Moon Knight. Moon Knight was shot after we made our new film, which is playing here at Motel X, called Something in the Dirt. And while we were shooting Moon Knight, we would go home from shooting, and then we would edit Something in the Dirt. And so the films fed each other, where if we were only editing Something in the Dirt, we'd go insane. If we were only shooting Moon Knight, we'd go insane. Okay. But because we had both, we could cycle between them and feel satisfied in every way. So, okay. Yeah. And we are just now going to see Something in the Dirt. What can you tell us about the movie for the people that may want to see it? How would you describe it, and maybe interest people to see it? Probably the less said about the plot, the better. Well, I can take a stab. Do it. A geriatric, eccentric billionaire
discovers that there's a way that using insects frozen in amber, he's able to extract the DNA of dinosaurs, and he decides to make a theme park out of it. But let me just tell you, it doesn't go well from there. But And it's I called. think that's very original. Yeah, it's called Triassic Island. It has this mantra: the universe will find a way. It's, I'm sensing that you jokingly are talking a little bit about the movie, or No. We'll tell you the actual. Go ahead. Sorry. Okay, the movie is technically about these two guys who are new neighbors who have potentially experienced the otherworldly or the supernatural, and they decide to join forces and document that to the advantage of their own ego and their bank accounts, and some of it's a story about like, will these guys find an actual real friendship or love between each other? But it's also about bigger questions, and one of those questions is like, in the last few years, for example, there's been like a sort of like, you might call it like a soft disclosure of UFOs, and the conversations that spawns and how you react to that, and whether you deal with that or with belief or speculation is interesting dramatic territory. okay? It seems like it's familiar territory for your work, because in the endless we also are confronting belief with what might have happened, what our recollections are. So we are continuing to explore these themes. Yeah, that's very perceptive. Yeah, it's intrinsically tied to all of our other work. In some very literal ways, but also very much in thematic ways. It's probably the most us film we've ever made. You'll see exactly what I mean by the end of the credits. This device was used in the making of it and is actually featured in the film. Yeah. Oh, there's a shot of this exact microphone in the film. Well, so very good. Thank you, and best of luck with your career and with your movie. Okay. Thank you. Thank you. Quem é ouvinte habitual do segundo take, já aqui tinha ouvido falar da dupla Benson-Moorhead. Descobriu-os há uns anos, precisamente no Motel X, com O Interminável. Partia à descoberta dos seus filmes anteriores, Resolução Macabra e Spring. O meu entusiasmo esfriou um pouco com Sincrónico, que me pareceu um filme apressado e pouco refinado, recheado de ideias pouco desenvolvidas. Ainda assim, tendo como protagonistas Anthony Mackie e Jamie Dornan, parecia um primeiro passo em direção ao estrelato, confirmado pela participação da dupla de realizadores na série da Marvel Moon Knight. Contrariando as expectativas, Something in the Dirt volta a ser um filme independente de baixo orçamento. Na verdade, este foi mais um filme fruto dos confinamentos do Covid-19, e a sua pequena escala reflete as limitações inerentes, ou, quem sabe, tira proveito delas. Seja como for, em vez do passo em frente esperado, este filme apresenta-se para a dupla como um passo, não atrás, mas no limite, ao lado. Escrito por Benson e realizado e protagonizado por Benson e Moorhead, este é um filme do século XXI feito por e para fãs dos Fecheiros Secretos. Levi muda-se para o mesmo prédio de John e, quando os dois se deparam com um fenómeno sobrenatural, decidem investigá-lo e capturá-lo em vídeo com a intenção de revelar a verdade ao mundo através de um documentário. Serão forças paranormais? Extraterrestres? Serão o resultado do oculto? Ou de fenómenos físicos ainda por explicar? O problema é que os seus métodos são muito pouco científicos, com as teorias a surgirem como fogo em mato seco, alimentado pelo vento da perspectiva de sucesso, se me permitem esticar a metáfora. Tampouco os métodos documentais são totalmente fiáveis, com a dupla a filmar recriações que podem não ter acontecido exatamente como as vemos. Este é um filme discreto que depende da sua capacidade para se prolongar depois de terminados os seus 116 minutos. Dou um exemplo positivo. Revisitando mais tarde o filme mentalmente, a sua estrutura torna-se muito interessante, pois apresenta-se quase como um filme dentro do filme. E, dada a pouca fiabilidade dos seus narradores, é impossível dizer se assistimos à verdade dos acontecimentos ou a recriações ficcionais, ou, no limite, qual a fronteira entre os dois. Mas o maior constrangimento é apresentar-se como uma sátira humorística.
Isto porque o humor de Benson e Moorhead é tão discreto que se confunde com as ideias elevadas dos próprios autores. Há uma linha muito tenue que separa o tom do seu humor do tom dos seus filmes mais sérios, e a pretensão filosófica e científica dos protagonistas facilmente se confunde com a pretensão dos próprios autores. Isto porque, mais do que explorar as ideias, o filme limita-se a colocar as personagens a declamá-las. E sim, não ajuda que sejam os próprios autores a interpretarem os principais papéis. Como disse, Something in the Dirt parece um passo ao lado para Justin Benson e Aaron Moorhead, mas, honestamente, prefiro um filme menos bom desta dupla do que o melhor trabalho de muitos realizadores que andam por aí. E ainda não perdi a esperança de que Something in the Dirt seja mesmo mais inteligente do que eu. Quem sabe se, da próxima vez que nos encontrarmos, não estejamos na mesma frequência de onda. Esta foi mais uma excelente edição do Motel X. Se não puderam estar presentes este ano, apontem já no calendário e não percam a edição de 2023 de 12 a 18 de setembro. Por certo que nos vamos ver por lá. Entretanto, espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá, boas fitas!